Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já peço aqui o seu super like, seu like tchutchuzinho aqui para me ajudar, ok? Bora compartilhar, bora se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você quer ser o nosso membro, bora! Seja nosso membro. Já tô com umas ideias bacanas aqui só pra galera de membro, ok? Gente, o tema do vídeo é o seguinte: como a exposição de Demet e Özdemir está influenciando a percepção de Can Yaman sobre ela, né? O que as coisas que está acontecendo, né? A entrevista, enfim, ela está bem chamativa, né? Tá em evidência, não que ela não esteja sempre, mas o que ele tá achando aí de tudo isso? Então eu preparei algumas perguntas, então vamos lá? Já deixou aquele seu super like? Agradeço a você que vem gostando do meu trabalho, que vem marcando a sua consulta. Quer uma consulta na sua energia? Quer entender um pouco você? Quer saber algumas perguntinhas aí? Bora, me chama. E meu contato está aqui na descrição desse último vídeo. E lá eu vou falar mais como funciona aí a tiragem, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Então vamos ver aqui. Vamos lá. A primeira pergunta, minha gente, é o seguinte. Qual a energia do vínculo entre Can Yaman e Demet Özdemir nesse momento? Qual é a energia do vínculo entre Can Yaman e Demet Özdemir neste momento? Eles têm ainda um vínculo? Como que é? Então vamos lá. Que nesse momento eu posso entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento, baixando barreira, que a bruxa que habita em mim se conecta com a bruxa que habita em você. Vamos ver aqui. Caiu aqui a lua. Olha só, gente, como a exposição de Demet Özdemir está influenciando a percepção de Can Yaman. A lua, ela fala ali, tá mexendo com o emocional, né? Uma palavra que vem aqui pra mim, tá? Não me mate. Frustrado. Ele tá frustrado, né? Então, a carta da lua aqui, vamos dizer, gente, não tem como fugir. Por isso que o tarô ele é maravilhoso e às vezes você fala, ai, mas as cartas da fulana saiu isso. Então eu não posso fugir daqui. Então a lua, eu não vejo que ele tá feliz, né? Eu não vejo que ele tá feliz com o sucesso dela, tá? A carta da lua aqui não tem como eu falar que ele tá. Pelo contrário, a lua mostra ali uma confusão, né? Tá deixando ele ali confuso, como se ele não tivesse luz própria, sabe? É nesse sentido que a lua ela traz pra gente, né? Então, ao mesmo tempo, ele não querendo enxergar, ele não querendo olhar, né? Olhar para o sucesso dela, ainda traz uma confusão, ainda traz ali um tormento, né? Tá confuso, mexe. E eu não vejo ele tão feliz assim não, tá? Deixa eu ver o fundo do deck, a carta da força. E a carta da força, enquanto ele se controla, né? Ali, gente, essa questão de se controlar, no sentido de... Eu já tinha falado em um vídeo, não lembro qual, mas essa questão de medir força, sabe? É como se a sensação que eu tenho aqui, que mesmo ela estando
no mesmo patamar não é legal, né? Aqui ele sempre vai ter que estar acima. Não sei como que é, aí é, que é homem também, né, gente? Homem tem essa questão. Mas a carta da força é bem isso. Ele não tá feliz, tem uma confusão, mas ao mesmo tempo, aqui é como ele vê ela radiante. A carta da força mostra uma intensidade, né? Ela mostrando o equilíbrio, né? Ele tá vendo que ela tá tendo. E assim, é o oposto. Então, ele tá ali num umbral e ela tá ali no céu, vamos dizer assim. É bem nesse sentido que ela vê, que ele vê ela, né? Então, que ela tá na melhor fase, naquela fase, ao mesmo tempo, a carta da força, controlando, mostrando mulher, mostrando a sua sensibilidade, de uma certa forma, mostrando o seu feminino, mas também rugindo quando tiver que rugir, né? Ser mulher, ser ali na raça, ela não depende de nada e nem de ninguém, vamos dizer assim. É nesse sentido aqui, tá? Vamos ver mais. Vamos ver agora. A outra pergunta é o seguinte. O que a situação com Demet e Osdemir, está ensinando a Jan Yaman sobre seus próprios relacionamentos e o amor? O que essa situação de Demet está ensinando sobre seus relacionamentos, sobre o que é amor? Vamos ver. Ih, carta da torre. Carta da torre, fundo do deck. Carta do mago, ó. A carta da torre, né? E a carta do mago. Então, quando a gente vê qual é o impacto, né, dessa exposição? Quer dizer, não, como a exposição de Demet e Osdemir está influenciando, tá abalando ele por demais, né? Tá abalando com as estruturas dele, e é bem isso que eu falei na primeira. Ele tá naquela... A lua, ela também fala de estar vulnerável, de estar ali naquele ciclo, né? De mudança de ciclo, mas aquela mudança de ciclo tumultuada. Então, ele percebe isso, né? E ele tá vendo que ele tá, a palavra que vem para mim, decaindo. Então, assim, ele usa todas as ferramentas dele, mas ele não sabe sustentar uma. É isso. Gente, eu gosto sempre de falar, eu sempre leio de acordo com as cartas. Eu não tomo partido de nada, tá? Eu só tomo partido ao respeito. Esse partido eu sempre vou tomar. E é isso aqui, né? Que ele tem todas as condições e é como se ele quer jogar. Eu queria poder falar uma palavra, sabe? É como se ele estivesse jogando caca no ventilador, né? Mas e assim, ele não tá sabendo. Ele aqui também, eu gosto sempre de falar que a carta da torre para mim, né? A carta da torre, ela fala muito de ego. Ela fala muito de querer ser teimoso, né? A gente querer teimar, a gente achar que é um Deus e a gente não é um Deus. E aí o Todo-Poderoso vem aqui, peraí, né? E arranca, né? Abala, rompe, acaba com coisas. E o mago fala, ele sempre tem a oportunidade de
de fazer as coisas acontecer, mas ele quer usar todas as cartas igual tipo um jogo, né? A gente tem todas as nossas vidas, só que a gente não analisa tudo. A gente vai jogando, né, as nossas vidas. E quando a gente precisa mesmo, a gente não tem aquela moedinha. E é bem isso que ele tá. É como se fosse esse jogo, sabe? Eu já imaginei aquele jogo das bolinhas, que você começa a ter as vidinhas, né, os ganhos. E você joga, porque ela é bonitinha, já joga sem necessidade. Você já joga o seu bônus sem necessidade, tá? Então é isso que ele tá diante dessa situação, né? Dessa exposição. E ele sabe que os dois estão numa situação ali totalmente diferente. Um tá no alto e outro tá no altos e baixos, mas capengando, né? E o agrado até do público, das pessoas, vem de graça, vem sem esforço. E o dele não, né? Vem aqui por um abalo, ali aquela tem que abalar as coisas, tem que chacoalhar as coisas para que olhe, para que ele esteja no centro. Mas abalar de uma forma doída, né? Porque o rompimento, tudo que é rompimento, tudo que é mudança, aqui é uma transformação. E aqui é uma transformação que tá mudando tudo, todo o patamar, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver com o Keeper, o que o Keeper fala de tudo isso. Como a exposição de Demétrios Demir está influenciando a percepção de Jan Yaman sobre o passado dele. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Ele tá, gente, ele tá numa aflição, né? Porque ela tá indo e ele não tá bem, né? E ó, aqui a realização do trabalho dela, ela seguindo, né? Ela fazendo acontecer. É como e eu já falei para vocês. Vou falar de novo, que sirva para quem quiser. O coração do outro é terra de ninguém, né? Como ela falou, ela tá ali no momento de realizações, né? Ela tá plantando, ela tá colhendo o que ela plantou. E quem disse que para ela plantou frutos bons? Tem as coisas aí, mas ela vai colher conforme ela fez a trajetória, né? E aqui, gente, o longo caminho é bem isso mesmo. O quanto eles estão distantes, tem uma distância entre eles grandiosa de olhar mesmo, assim, né? De distância, tô falando de questões de trabalho, como um ver, né? Então tem uma diferença grandiosa aqui. O homem. E engraçado, a sensação que eu tenho aqui, ele ainda se sente, me corrija, eu não sei muito respeito à história deles, mas ele se sente como se ele tivesse sido traído por ela, sabe? Tem alguma coisa que ele se sente traído. E ó, e quem hoje tá na vitória? E quem tem. Eu não sei se ela trocou alguma coisa, não tô falando de relacionamento, mas trocou questões do trabalho, né? A honraria do trabalho, o prestígio por ele. Ai, gente, vou falar. Eu vou falar minha opinião. Tá certo, né? Eu tô falando. Tá certo não por ela ser quem ela é, mas eu tô falando por ela ser mulher. Então, hoje, tô falando de mulher para mulher de qualquer lugar do mundo. A mulher tem que aprender a se valorizar. Porque o homem não pensa em duas vezes em descartar você na primeira oportunidade. Então, assim,
Eu tô sendo muito honesta no jogo, tá? Porque quando eu tenho que defender a Sarah, por ser mulher, eu vou defender. Então eu tô falando aqui, tô sendo muito sincera com o que o jogo tá mostrando. É isso? É isso. Vamos ver mais aqui. Vamos lá. O que a situação com Demetrius Demir está ensinando a Jan Yaman sobre seus próprios... Ah, não, eu já fiz essa. Eu já fiz, gente? Já. Eu acho que eu já fiz. Eu acho que eu já fiz essa. Vamos lá. Ó, agora vem forte. Peraí, eu não sei se eu fiz essa, eu vou fazer de novo, tá? Me perdoem. Vamos lá. O que a situação com Demetrius Demir está ensinando a Jan Yaman sobre seus próprios relacionamentos e amor? Se foi, eu não sei se eu falei justamente isso de a resposta, né? Com a outra tiragem. Com a situação com Demetrius Demir está ensinando que a vida tem altos e baixos, que a vida ela transforma. Na forma que ele achava que estava indo uma situação com ela, tá? A carta da torre mudou totalmente. Então teve um abalo, né, nas emoções, na estrutura, transformou o enredo, tá? Complementa aquilo que eu falei anteriormente. Vamos lá. Agora essa aqui, Jesus. Ele faz comparação entre Demetrius Demir e sua nova parceira Sarah. Ele faz comparação com a Demetrius Demir, não me matem, com a sua nova parceira Sarah. Com certeza, o eremita, gente, é avaliação, mas ele é muito discreto. Ele compara na intimidade dele, quando ele tá com ele mesmo, quando ele precisa organizar, ele compara, tá? Ele compara tudo. E ó, carta dos enamorados. Os enamorados e traz um chute no sistema. A carta dos enamorados, ele fica, vamos dizer que ele vê aonde tem os obstáculos, né? Ele compara tudo, aonde ele tá bem, o que ele tá sentindo, né? E aqui, gente, é a questão o sentimento existe. Carta dos enamorados, a gente não pode falar que não tem sentimento, mas o sentimento hoje está sendo interferido, tá? Interferido por uma terceira pessoa, terceiras situações, como eu falei. Essa questão de troca da parte dela, né? De não dar andamento ou no relacionamento ou na amizade, tá? Vamos ver mais aqui com o Keeper se o Jan Yaman ele faz comparação entre seu relacionamento atual com a Demet. Vamos ver. Mensagem. Gente, aqui também até a forma, ele compara tudo. Vou falar uma coisa. Ai, não me matem. Ele ainda guarda alguma mensagem da Demet. Até a forma de escrever, tá? A forma dos textos, se tem emoji, se não tem, adoro emoji. Então aqui ele compara. Então aqui eu vejo que ele tem até uma mensagem ali guardada, 7 chaves. Ó, o militar, a autoridade.
Então aqui ele compara muita coisa. Até a questão, eu tô falando de tudo, né? Ah, um envelope timbrado, o que que ele é? O que que é um envelope timbrado? A gente recebe algo importante, né? Então, de onde ele vem? Ele vem de alguém importante. Então, ele compara quem é a Demet hoje, a mulher que ela é, né? A mulher que ela é em todos os sentidos, como mulher, como mãe não, como filha, como profissional, né? E isso traz, quando ele faz essa comparação, ele fica num sofrimento. Vamos lá, fica no sofrimento, fica na angústia, ó, mais sofrimento, mau pensamento. Aqui esse mau pensamento, ele se arrepende de alguma coisa, tá? Ele se arrepende de algo com ela. Grande água, realização. Aqui é uma questão, gente, aqui eu vejo que ele queria até realizar algo. E eu não tô falando só de relacionamento. Eu tô falando de realizar algum trabalho, alguma situação, algum projeto. Alguma situação junto, a palavra que veio na minha mente aqui, projeto social, alguma coisa assim. E que por não ter acontecido essa situação, traz um desânimo para ele, tá? Traz um desânimo profundo aqui. Então ele compara sim, fica em sofrimento sim, e vê que são pessoas totalmente diferentes. Mas isso não significa que ele não respeite. Mas é normal, gente. A gente é ser humano, a gente faz comparações, né? Vamos ver mais. Gente, eu não sei se eu gravei. Eu parei, eu tinha dado uma parada e aí eu não sei se eu gravei, agora eu fiquei na dúvida. Mas aqui eu perguntei aqui se o Dian, né, pudesse falar algo para Demet, o que ele falaria? Então ele falaria o seguinte, que ele foi desonesto, que ele sente que tem a desonestidade das duas partes, mas essa desonestidade foi em prol de uma abertura, ter uma vitória, uma honraria, principalmente na área financeira, né? Mas que, por mais que os dois tiveram outros caminhos, existe um peso na consciência, uma negatividade. Aqui eu vejo que eles têm uma conexão. Aqui novamente a carta da mensagem. Eles ainda desejam em conversar, ainda desejam ter aquela conversa. E bato na tecla. Aqui eles guardam mensagem um do outro, arquivada. E o Dian ainda, lá, eu não falo que é inconsciente. Conscientemente, ele ainda acha que o mundo vai girar e eles ainda vão conversar, vão se resolver. Tem uma conexão grandiosa. Além de conexão, tá, gente? Por essas três cartas aqui, essa, tem um carinho profundo, tá? Tem um carinho profundo. Por mais que ele tá ali abalado, né? Não tá conseguindo ver, né? Porque tem uma questão de competição, de questão de machismo também, tá? Vamos ver com o baralho da Rosa, o que o oráculo da Rosa fala. Vamos ver. De tudo que eu falei, né? De como Dian vê, tá mexendo com ele, vê esse sucesso, né? Ela tá tanto na mídia, a entrevista. Ah, vamos ver. Eu lembrei. Eu vou perguntar aqui com o oráculo da Rosa. Dian e Amã,
Viu a entrevista de Demet? Vamos ver. Interferências externas, com certeza, tá? E as pessoas levaram essa revistinha aí, né? É eletrônica, não é? Não sei se é revista mesmo ou é eletrônica, mas alguém levou a reportagem ali pra ele, tá? Em rede social. E ó, criando espaço para o novo. E essa questão de ver, né, essa entrevista, é como se ele falasse assim, vamos seguir em frente. Segue em frente. Gente, o Corinthians ganhou. Juntos somos mais fortes. Então, as mesmas pessoas que deram ali, né, que mostraram para ele, estão falando para ele, segue. Só que ele reagiu com imaturidade, como eu falei lá no jogo, né? Teve uma confusão, né? Ele não ficou ali feliz. Se não fica feliz, gente, porque é imaturo, né? Como eu falo, o sol nasce para todos. Liberta e liberta os outros. É uma história presa, que precisa ser libertada, tanto na parte dele quanto na parte dela, por mais que ela tá ali bacana. De novo, coração do outro é terra de ninguém. Diz o que sente. Eu sinto que ambos precisam falar algo. Não tô falando de voltar, mas que, sabe aquela coisa que fica engasgada? Que precisa descascar esse abacaxi? É isso. Gostou? Fala pra mim como foi o vídeo. Deixa aí o seu comentário. Se inscreva no canal. Seu like é bem importante. Gratidão. Até o próximo vídeo.